Olá pessoal, na última aula a gente viu alguns conceitos básicos, né, de processamento de texto. Então a gente trabalhou com tamanho de página, margem e parágrafo, né, onde que a gente viu recuo, espaçamento e alinhamento horizontal. E agora, pessoal, a gente vai trabalhar com os estilos, né. Então, só para vocês entenderem, esse parágrafo que a gente formatou, né? Aqui o Google Documentos ele tem a opção de estilos que ele tá texto normal, né? Então, pessoal, primeiro, o que é um estilo, né? O estilo é um modelo de formatação que eu posso salvar para aplicar em outros elementos. Então, evita que eu tenha que ficar refazendo a formatação nesses elementos, tá? Aqui no Google Documentos a gente tem alguns estilos, né? Já prontos, tá? Mas ele não dá opção para criar um estilo novo, infelizmente, né? Quando a gente trabalha com um editor de texto offline, como o Word, por exemplo, você tem a opção de criar os seus estilos próprios, tá? Então, por exemplo, a gente formatou esse parágrafo, a gente vai definir, né, que essa formatação tem que ser a padrão do texto normal. Então, como que eu vou fazer isso, tá? Porque assim, a lógica é, primeiro eu formato, tá? Esse parágrafo, depois eu vou vir aqui em estilo, né, texto normal, usar essa formatação para texto normal. O que isso quer dizer? Ele vai pegar essa formatação aqui, né, e vai jogar nesse estilo, olha só. E automaticamente vocês perceberam que todos os parágrafos ficaram formatados, tá, pessoal? Então o estilo serve para isso, né? Para mim salvar o modelo de formatação que eu fiz em um parágrafo e poder aplicar nos outros. Então facilita muito a formatação, né? Pessoal, para a gente continuar trabalhando, né? Então vamos olhar o documento formatado aqui, ó, tá? Só para vocês entenderem, né, cada capítulo, por exemplo, introdução, né, estágio supervisionado, tá, atividades desenvolvidas, eles começam em uma nova página, né? Então, por exemplo, essa introdução, eu vou diminuir aqui um pouco, ele deveria começar aqui em uma nova página, né? Um detalhe, vocês não vão ficar, né, pressionando a tecla Enter, olha só, para jogar esse texto para a próxima página, né? Ele funciona, né? Funciona, mas por que eu não posso fazer isso? Simples. Se eu vim aqui, ó, e jogar esse texto para baixo, olha o que vai acontecer lá na próxima página, né? E não é isso que a gente quer que ocorra. Então, a gente não vai utilizar a tecla Enter para dar espaçamento, né, entre uma linha e outra, entre o texto, né? Então, se eu quero jogar esse texto para outra página, pessoal, eu vou inserir uma quebra de página, tá? Aqui no menu inserir tem quebra, tá? E a opção quebra de página. O atalho é Ctrl Enter. Então, assim, se eu colocar o cursor aqui antes de introdução, tudo que está depois do cursor, ele vai para uma nova página. Então, olha só, Ctrl Enter. Pronto. O título começa a nova página. E agora eu posso vir aqui, ó, né? Por exemplo, mover esse texto, que esse aqui sempre vai começar no início da página. Então, a quebra de página, tá, pessoal? A função dela é essa, né? Então, quando eu quero iniciar o texto em uma nova página. Então, a gente já vai jogar aqui todos os títulos, né, que vão começar em uma nova página. Então, introdução, tá? Eu vou clicar antes de estágio supervisionado, Ctrl Enter, né? Aqui, atividades envolvidas, né? Eu vou pressionar Ctrl Enter novamente, porque ele vai ficar aqui, ó, essa página em branco, mas na hora que a gente formatar o documento, não vai ter mais essa página em branco, tá, pessoal? O item 4, tá? Deixa eu localizar aqui, que é considerações, tá? Então, considerações vai para uma nova página, Ctrl Enter. E referências, tá, pessoal? Então, eu vou clicar antes de referências, porque as referências também vão ficar em uma nova página. Tá? Então, a gente dividiu, né, os capítulos do meu relatório aqui para cada um iniciar em uma nova página. O que a gente vai começar a fazer agora, tá, pessoal, é a numeração progressiva dos títulos, né? A numeração e a formatação, né? Então, primeiro, pessoal, um detalhe que eu esqueci, que eu percebi aqui agora, né? A fonte, ela tá em Arial, mas tá tamanho 11, tá, pessoal? Então, como é que eu corrijo isso? Eu vou aumentar aqui para 12, vou vir em texto normal, né? Usar essa formatação para texto normal. Então, automaticamente, todo o texto agora mudou para tamanho 12. Então, lembra que se eu precisar criar um estilo, ou, desculpa, precisar modificar ele, e
querer, né, que aplique nos outros elementos, eu preciso atualizar ele, tá? Aqui, tá? Então, assim, primeiro, pessoal, o título e introdução, né? Como que a gente vai formatar, tá? Eu vou lá no item 4.3, né, das nossas normas, tem numeração progressiva de títulos. Então, é que ele fala, né, os títulos dos elementos textuais, a partir da introdução, devem ser numerados empregando os algarismos arábicos, né? Então, só para vocês entenderem, aqui tem um exemplo, né, de sumário, olha só. Então, eu tenho, né, 1.1, 1.1.1, tá? Seção primária, secundária, terciária, e assim por diante. Então, a gente precisa numerar essas seções. Tá? Então, como é que a gente vai fazer para numerar aqui no Google Documentos? Primeiro, pessoal, eu vou selecionar o primeiro título, que é uma introdução, né? E vou aplicar o estilo título 1, tá? E aí eu vou formatar primeiro de acordo com as normas. Como que as normas, né? Como é que ela fala que tem que ser essa seção primária, tá? Que é o título 1 aqui, ó. 1, 2, 3 e assim por diante. Tem que ser justificado, caixa alta, é maiúsculo, tá, pessoal? Caixa alta, tem que ser negrito, né? Não tem nenhum recuo, espaçamento antes também não tem, espaçamento depois 0,75, espaçamento entre linhas 1,5 linhas. Tá, o tamanho da fonte é Arial 12, padrão, tá, pessoal? Lá não fala que é diferente. Eu vou diminuir esse tamanho, vou colocar em negrito, tá? Eu vou verificar o espaçamento, entre linhas tá certo. Agora eu vou vir em espaçamento personalizado, tá? Pessoal, um detalhe muito importante, aqui fala assim, né? Espaçamento depois 0,75 centímetros, tá? Mas aqui no Google Documentos, se vocês observarem, o espaçamento está em pontos, né? E aí como que eu vou fazer, né? No começo das normas, aqui em apresentação, ó, tem uma tabela de equivalência, né? Então, mas só para vocês terem uma ideia, né? O espaçamento em centímetro, né, 0,75 centímetro, equivale a mais ou menos 21 pontos, né? Então, facilita aqui para a gente, né? E quando eu tenho, por exemplo, duas linhas de espaçamento, né, 1 centímetro é 28 pontos. Então, por exemplo, o espaçamento antes eu sei que é 0, depois, como é 0,75 centímetros, eu vou colocar 21 pontos aqui, ó. Então, olha o espaçamento que ele vai colocar, né, do título e o texto. E aí tem um detalhe, né? Como eu sei que os outros títulos também vão ter que ter essa formatação, eu vou vir aqui, né, no estilo título 1, usar essa formatação em título 1. Tá? Por quê? Porque agora quando eu vim estar supervisionado, né, e aplicar o título 1, olha só, ele vai ficar com a mesma formatação. Então, quando eu fizer isso em atividade desenvolvida, ó, pronto, a mesma formatação, né? Quando eu fizer isso também agora embaixo aqui em considerações, tá? Título 1, porque são todas seções primárias, eles vão ficar com a mesma formatação, tá, pessoal? Então, título 1, pronto. Eu apliquei esse estilo em todos os títulos, né? Referência é um título sem indicativo numérico, depois a gente vai discutir essa formatação, como tem que ser, tá? Só que aí, pessoal, eu simplesmente formatei, né, esse título, tá? Eu não numerei. Como que eu faço para numerar automaticamente? Tá? Aqui no menu a gente tem lista numerada, então eu tenho a opção aqui, ó, né, 1.1, 1.2, 1.2.1, que a lista progressiva que a gente precisa. Então, quando eu clico nela, ele vai gerar uma numeração, tá? Então, o primeiro é o título 1, né? Eu vou numerar também aqui estágio supervisionado, mas vocês perceberam que ele começou em 1 novamente. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, continuar a numeração anterior, tá? Para ele continuar aquela numeração lá de cima. A mesma coisa eu vou fazer aqui em atividades desenvolvidas, tá? Botão direito, continuar a numeração anterior. E aqui em considerações, tá? Não vou fazer em referência porque referência não é numerado. Botão direito, continuar a numeração anterior. Então, nós temos aqui os nossos títulos de primeiro nível numerado, tá, pessoal? Um detalhe, esse ponto não existe, né, nas normas de formatação. Então, como que a gente vai remover eles? Botão direito, tá, no número, editar prefixo, sufixo. Então, aqui tem sufixo, que é um ponto, a gente vai remover, tá? Eu vou marcar aqui, aplicar a lista inteira, porque automaticamente, né, todos os itens, olha só, o ponto ele será removido, tá, pessoal? Então, a gente tem essa formatação, tá? Então, aqui, agora o que a gente precisa fazer, né, pessoal?
a gente formatou o título 1, né, que é a seção primária do nosso documento. Agora o que eu vou precisar fazer é formatar aqui, ó, o título da seção secundária, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Se eu observar aqui nas normas, né, e deixa eu só voltar aqui, ó, regras gerais, tá? Ó, numeração progressiva, seção secundária, né, pessoal? Então, aqui também é justificado, caixa alta, tá? Qual que é a diferença? Aqui eu tenho espaçamento antes e depois de 75 centímetros, tá, pessoal? Que dá mais ou menos 21 pontos. Isso aqui ele não é negrito, então ele é maiúsculo, né? Caixa alta, mas não é negrito. Primeiro, eu vou aplicar o estilo título 2, né? Que é a seção secundária, tá? Eu vou formatar, então eu sei que é Arial 12, né? Espaçamento entre linhas 1,5, né? Eu vou vir espaçamento personalizado para mim alterar o espaçamento antes e depois, tá? E colocar 21 pontos, olha só, antes e depois. E eu vou vir aqui em título 2, usar essa formatação em título 2. Por quê? Porque eu quero que todos, os títulos 2, fiquem com essa mesma formatação. Pronto, salvei ela. Então agora eu posso vir aqui, ó, gado puro, né, que eu sei que é o título 2, e aplicar título 2. Olha só como ele formatou, né? A gente vai vir aqui agora em setor de pastagem, né, também, título 2. Deixa eu ver aqui. Só tem esses dois títulos, né? Deixa eu só conferir aqui, tá, pessoal? Caracterização, gado puro e setor de pastagem são os títulos que a gente tem de segundo nível, tá? Então, a gente formatou, né? Aplicou formatação. E a numeração, pessoal? A gente vem aqui, né? Da mesma forma que fizemos com a seção primária e aplica a numeração, né? Botão direito, continuar a numeração anterior, tá? Só que assim, aqui, né? O que vocês percebem? Que essa numeração, ela ficou 3, quando na verdade deveria ser o que, pessoal? 2.1, né? E como que eu faço para corrigir isso? Eu simplesmente coloco o cursor antes do título e pressiono a tecla Tab, né? Quando eu pressiono a tecla Tab, olha só, ele já entende que é um subtópico, né, do item 2, estágio supervisionado. Tá? Então, assim como gado puro, quando eu vim aqui numerar, né, botão direito, continuar da seção anterior, né, e pressionar a tecla Tab, ele vai entender que é um subtópico do item 3, tá, pessoal? E aqui novamente em setor de pastagem, né, quando eu aplicar essa numeração, botão direito, continuar a numeração anterior, vou pressionar a tecla Tab, né, para ele continuar essa numeração como 3.2. Tá? Então vocês percebem que dessa forma, olha só, se eu for pressionando a tecla Tab, né, ele vai gerando uma numeração dos outros níveis, tá, pessoal? Então é dessa forma que a gente vai gerar essa numeração. Pessoal, então nessa aula a gente viu, né, o que é um estilo, como funciona, como trabalhar com ele aqui no Google Documentos. E também a gente começou a trabalhar com a numeração progressiva de título, tá, pessoal? Na próxima aula a gente vai continuar essa numeração e vai começar a trabalhar com as ilustrações, beleza?